Boa noite a todos. Tá vendo só, irmão Palmeiras? Às vezes nos parecemos. É isso aí. Somos irmãos. Isso aqui é maravilhoso quando nós parecemos com pessoas, né? Que professam a mesma fé, né? Que têm valores. Isso é muito bom. Graças a Deus por isso. Embora só falte o dinheiro, né? Pra gente parir. Mas isso não vem ao caso agora, meus irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Amós, capítulo 5. O tema, né? Cuja é a mensagem aqui, é a busca por Deus traz vida. Uma mensagem que o profeta Amós levou até o reino do norte, o reino de Israel. Uma palavra muito dura, muito forte, que eles precisavam ouvir e que nós também precisamos ouvir. Estou lendo na versão NVT e diz assim a palavra do Senhor, Amós capítulo 5, versículos de 1 a 9. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a virgem de Israel, para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100. E aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Porém, não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Beceba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez os 7 de estrelo e o óleo, aquele que torna as densas trevas em noite e muda o dia em noite. Aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Amém? Então, meus irmãos, o livro de Amós é uma coleção de mensagens proféticas dirigida ao reino do norte. Não só ao reino do norte, mas mais direcionada ao reino do norte. Amós, ele não era um profeta. Nós podemos ver isso no capítulo 1 de Amós, versículo 1. Nós podemos ver no capítulo 7 de Amós, versículo 14. Ele não era um profeta. Ele era um pastor. Ele cuidava da terra. Porém, o Senhor mostrou a ele uma visão, deu-lhe uma visão e disse a ele: eu quero que você vá e leve essa mensagem para o povo do norte. E Amós foi. E Amós denuncia os pecados do povo, especialmente a injustiça social, a idolatria e a falsa religiosidade que estava tendo naqueles dias. Ele adverte aquele povo que o juízo de Deus iria vir sobre eles. Porém, Deus, ele ainda estava dando oportunidade para aquele povo de se arrepender. No entanto, que nós lemos por 3 vezes, né? Busquem ao Senhor. Busque ao Senhor, busque ao Senhor e viva. O texto que nós lemos é uma lamentação. Alguns dizem que é um canto fúnebre que Amós ele entoa ali no reino do norte.
E é pesado nós ouvirmos isso, né? Porque um canto fúnebre que só é usado quando morre alguém, e a tribo de Israel estava intacta ainda, não havia acontecido nada, mas ele mesmo assim, ele entoa esse cântico perante aquelas pessoas que precisavam ouvir aquilo. Nós, para compreender essa passagem, é preciso lembrar um pouco dessa história a respeito sobre o que estava acontecendo na época. Eu gosto bastante, né, de falar sobre a história, porque às vezes a gente não consegue captar muito bem. Então vamos lá. Salomão morre e com isso Deus divide os reinos. Entrega 10 tribos para Jeroboão e entrega 2 tribos para Roboão, filho de Salomão. Roboão, ele, sendo rei, tinha autoridade para algumas coisas, mas ele foi mexer justamente com o que não era para ele mexer. Foi mexer na questão da adoração. Jeroboão, ele pensou da seguinte forma, e de forma brilhante: o povo deveria adorar em Jerusalém, lá no Reino do Sul. Mas como o reino estava dividido, ele pensou assim: se eles forem lá, é capaz de se rebelarem contra mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou erguer alguns altares estrategicamente em pontos que o povo certamente não discutirá, e ali eles vão passar a adorar Deus. Lembram do texto lido? Quais eram os 3 lugares? Berseba, Betel, Gilgal. Esses 3 lugares o rei Jeroboão ergueu altares. Não só isso, ele também colocou bezerros de ouro ali. Essa história está lá em Reis. Quem quiser ler, está em 1 Reis 11 em diante. Então ele estrategicamente coloca altares nessas 3 cidades e fala com o povo: olha só, não precisam ir lá não, podem adorar aqui, ó, em Betel, em Gilgal, em Berseba, vai dar tudo certo. Nós temos sacerdotes, nós temos todo o aparato para que vocês não precisem ir até lá. E de fato assim ocorreu. O povo então, ao invés de peregrinar para Jerusalém, que era o local correto, eles iam para esses 3 lugares, sendo que Betel era o mais concorrido de todos. Mais concorrido de todos. Betel significa casa de Deus e tinha uma importância histórica para Israel. Betel foi o lugar onde Abraão construiu um altar e invocou o nome do Senhor, está lá em Gênesis 12. Foi o local onde Jacó teve um sonho e também ergueu ali um altar e ofereceu sacrifícios a Deus ali. Ou seja, Betel tinha razões inúmeras para se tornar um lugar de adoração, correto? E estrategicamente foi isso que o rei Jeroboão fez. Vou colocar ali um altar e erguer um bezerro, e eles vão adorar. Quem vai questionar isso? E nome forte, né? Betel, casa de Deus. Gilgal. Gilgal também era uma terra boa, um local bacana para se estabelecer um culto ali. Gilgal foi a base de Josué para conquistar todas as terras ao redor. Gilgal também foi o local onde Israel comeu a primeira Páscoa. Foi o local também onde eles passaram pelo Rio Jordão em terra firme e ergueram as 12 pedras referente às 12 tribos. Precisava de um lugar mais importante que esse para erguer um altar?
Não, vamos colocar ali também. Quem vai questionar? E havia o terceiro lugar, chamado Berseba, que significa Deus está contigo. Esse local foi um local onde Abraão foi reconhecido pelo rei Abimeleque. Falou: tudo que você faz é abençoado por Deus. E ali mais uma vez é confirmada a aliança com Deus a Abraão. Então eram lugares que ninguém poderia questionar nada a respeito. Historicamente, estava certo. Deus estava naquele lugar, porque os nossos antepassados estavam ali. Abraão, Isaac, Jacó, passaram por ali, ergueram altares ali, ofereceram sacrifícios a Deus ali. Porém, meus irmãos, eles estavam quebrando uma lei. A lei era muito clara. O lugar de adoração era em Jerusalém, precisava ser em Jerusalém. O templo estava lá em Jerusalém, os sacerdotes estavam lá em Jerusalém. Então Amós se levanta e leva a palavra de Deus até aquele povo que conhecia. O povo conhecia. Leva a palavra de Deus como lamentação e expõe aquele povo e fala: olha, é porque vocês conhecem que Ele vai dar essa chance. Busquem ao Senhor e vivam. Sendo assim, a mensagem está dividida em duas partes. A primeira é a lamentação, verso 1 até o 3. E a segunda é justamente o apelo de Amós para que as pessoas busquem a Deus, do versículo 4 até o verso 9. Então vamos ver então a lamentação de Amós, verso 1. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Imaginem só, Amós chegando naquela cidade, seja ela qual for das três, havia inúmeras pessoas ali adorando a Deus, esperando para oferecer seus sacrifícios diante daquele bezerro que não significava nada. E ele chega até ali e pede para que eles ouçam com atenção o que iria falar contra eles. Verso 2: Caiu a virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há mais quem a levante. Aqui ele ilustra Israel como se fosse uma virgem. Israel até o momento vivia num período de paz magnífico, próspera. Estava tudo ocorrendo super bem. Jeroboão era um bom rei, tirando isso. Tudo indo às mil maravilhas, o povo indo adorar tranquilamente, não havia nenhum conflito. E aí ele fala assim: olha só, vocês não foram conquistados, mas vocês vão ser conquistados. A virgem vai ser conquistada, ela vai ser morta. Vai ser morta por alguém que Deus vai levantar contra vocês. E vocês vão morrer. Vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo. Escutem com atenção. Vocês vão ficar estendidos na sua própria terra. E o pior de tudo, não vai ter quem te levante. Esse bezerro aí não vai te ajudar. Quem pode te ajudar está te dando um aviso agora. Ouçam com atenção. Ele fala de uma maneira tão segura, embora fosse uma visão, mas ele fala no passado.
Vejam só, caiu a Virgem de Israel para nunca mais se levantar, está estendida. Está tudo no passado, é como se tivesse já concretizado a palavra de Deus. Olha só que forte, como já tivesse acontecido. Vocês já estão no chão, já estão na lama, vocês já estão mortos. Eu estou avisando. A palavra de Deus não erra. Verso 3: porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Ou seja, se mandasse 1000 soldados para a guerra, voltaria 100. Se mandasse 100, voltaria 10. Que coisa, não? Dizimados, completamente mortos, desfavorecidos, entregues. Era isso o que Amós estava falando. Vocês estão literalmente sozinhos. Essa guerra aí, eu vou participar, mas vai ser contra vocês. Até então, Israel só conhecia o Senhor da guerra a favor. Agora vai conhecer contra. Difícil, hein? Aquele que nos protege vai contra nós? Estou fora disso aí. Busquem se arrepender para que vocês vivam. E aí, apesar dele falar de toda a desgraça que iria acontecer sobre Israel, ele vai apelar ao povo. 3 vezes ele vai apelar para que os israelitas busquem a Deus. E eu queria ver cada um de vocês. O primeiro é do versículo 4 até o versículo 5. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Porém, não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será cativa e Betel será reduzida a nada. Forte. Reduzida a nada. Que isso, hein? Olha o tamanho da fúria de Deus diante da situação que estava ocorrendo ali. Esse pois aí, pois assim diz o Senhor, esse pois está falando assim, ó. É por isso que vai acontecer essa tragédia, essa situação sobre vocês. Vocês não me buscaram, vocês buscaram a Betel, vocês buscaram bezerros de ouro, vocês buscaram sacerdotes falsos, vocês buscaram os que lhe convinham, o que estava em seu coração, mesmo conhecendo a palavra. Pois agora vai vir juízo. Mas eu ainda vou dar uma chance para vocês. Busquem a mim para que vocês vivam. Buscar a Deus significa voltar para Ele de todo o coração. E é nisso que baseia-se para nós hoje. Nós hoje não somos as 10 tribos de Israel. Mas o que tem tomado o seu coração? O que tem tirado Deus de primeiro lugar da sua vida? Garanto que a maioria aqui, creio, a maioria aqui são cristãos. Estão na casa de Deus, louvando o seu santo nome, ouvindo a palavra dele. Garanto que praticam a leitura diária todos os dias, oram a ele todos os dias. Mas tem uma coisa no íntimo de vocês que às vezes faz vocês caírem. Roubam a cena. Tiram o primeiro lugar que deveria ser de Deus. Seja ele qual for o motivo. Seja ele amor,
seja ele família, seja ele trabalho, seja ele dinheiro. O que está roubando o lugar de Deus na sua vida? Complicado. Quando nós deixamos o Senhor de lado, nós estamos contra Ele. E ai de quem está contra Deus. Vocês viram aqui, será reduzido a nada. Nada. Já não valemos muita coisa, né? Reduzido a nada, então. Rodrigo já falou, nós não merecíamos, mas pela graça dele, nós estamos aqui. Valério pela manhã também falou novamente. Nós fomos escolhidos, eleitos por Deus, para estarmos aqui. O que nós devemos fazer? Apenas obedecer à sua lei, seguir os seus mandamentos, dedicar a Ele o nosso coração. Buscai-me e vivei. Amós, ele está se referindo aqui a uma destruição que Israel não tinha visto. Os assírios se levantavam no Oriente como uma potência militar absurda. Eles eram tão maus que, sinceramente, é complicado até de falar. Matavam quem tivesse pela frente. Mulher, bebê, qualquer um, idoso, qualquer um que tivesse pela frente, pelo simples prazer de matar, exterminar. Era esse o exército que estava vindo contra Israel, levantado por Deus. Olha só, barra pesada, hein? Não é fácil não. Eles iriam ser destruídos quase por completo. Quase por completo. E a história mostra isso. A história mostra. O segundo está no versículo 6. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, Ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Novamente, ele faz uma referência muito clara. Esse Deus que está em Betel aí, não vai ajudar não. Eu vou limpar essa cidade com fogo tão forte, só vai restar a cinza dessa cidade. E de fato aconteceu. E de fato aconteceu. Quem ouviu e voltou seu coração para Deus foi salvo disso. Quem ouviu e ignorou, porque estava tudo bem, estava tudo certo. E olha só, ele irromperá na casa de José. Ele fala ainda referente a José. As 10 tribos levavam o nome de Israel por causa de José. Por causa de José. Efraim foi filho de José, e Betel estava justamente situada dentro da tribo de Efraim, nas terras de Efraim. Então é muito claro aqui o que Amós está dizendo para eles. Olha, tudo será reduzido a nada. Eu vou lamber isso aqui com fogo. Vocês ficarão nas cinzas. Deus novamente está dizendo: voltem para mim, convertam-se a mim, para que vivam. E não haverá nenhum bezerro, nenhum outro Deus, nada que possa salvar vocês da minha fúria, da minha ira, do meu juízo. O terceiro está no verso 7 até o verso 9.
Vocês transformam o juízo em veneno. Em algumas Bíblias falam a losna, se não me engano, a ara, por terra, e lançam por terra a justiça. Busquem aquele que faz os 7 estrelas e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, e ele faz súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Nós vemos aqui que a Bíblia, ela é astronomia e também fala sobre o clima. Olha só, a ciência. Amós aqui falando dos 7 estrelas e Órion. Nem eu sei onde está, se eu olhar no céu, eu não sei. Mas ele, sendo pastor, ele sabia disso. Porque ele guiava as ovelhinhas, os boizinhos, tudo à noite. E para se localizar, ele olhava para os céus. E ele, imagina só, o tanto de tempo que ele passava olhando ao céu sozinho ali. Que coisa maravilhosa, né? Ele tinha muito tempo com Deus, para conversar com Deus. No entanto, ele foi chamado por Deus para ser profeta. Diferenciado. E ele ainda fala, olha só, aquele que chama as águas do mar e derrama sobre a terra. Está falando claramente sobre a chuva. Que maravilhoso ver a palavra de Deus. Lá atrás, as pessoas falando que Deus proporciona tudo isso. E ele faz uma referência aqui muito clara. Senhor é o seu nome. Aqui, o Senhor aqui é Yahvé. É o nome que Deus se apresentou a Israel. Ou seja, o Deus que comanda tudo. O Deus onipotente, onisciente, onipresente. É o Deus de todas as coisas. Inclusive, eles nem utilizam essa palavra Yahvé a todo momento. Eles não falam. Reverência total. Reverência total ao nome de Deus. E aqui ele fala o nome de Yahvé com juízo sobre a cabeça daquelas pessoas. E esse apelo em especial ele faz aos juízes, aos poderosos daquela cidade. Olha só o que está acontecendo. Vocês estão transformando o juízo em alosna, em veneno. Ou seja, a alosna é uma erva amarga, conhecida como absinto, muito amargo. E vocês estão lançando a justiça por terra. Ou seja, as pessoas que precisam da justiça, as pessoas que carecem da justiça, elas estão recebendo uma justiça amarga. Ou seja, elas não estão recebendo a justiça. Só injustiça. O dinheiro está corrompendo vocês. A religião já está corrompida. O coração de vocês está totalmente depravado. Mais uma vez, eu estou falando com vocês, fazendo um apelo. Busquem aquele que fez os 7 estrelas e o Órion. Busquem o Senhor de todas as coisas. Busquem Yahvé, aquele que tirou vocês do Egito e trouxe vocês para cá. Ele está dizendo exatamente isso. Quando nós vemos todo esse cuidado de Amós, nós lembramos de um profeta também, Jonas. Só que Jonas tem um detalhe peculiar. Jonas foi obrigado a estar lá. Ele não queria ir. Se ele tinha livre-arbítrio, alguém esqueceu de falar com ele. Ele foi diretamente para lá, amando de Deus, para falar em Nínive. E o caminho que ele tinha que percorrer durante 3 dias, que era o tempo que levava para andar ali na cidade, que era uma cidade muito populosa,
Jonas fez em um dia. E Jonas não pregou arrependimento, não. Jonas só falou o seguinte: Deus vai destruir essa cidade, ponto, acabou. Ele deve ter passado até gritando rapidamente para acabar logo aquele negócio que ele queria ver o circo pegar fogo. E já sentou logo lá porque ele queria ver a destruição mesmo. Vai, vocês vão queimar, vão ser destruídos, e eu acho bom mesmo. E foi embora. No coração de Jonas, ele não queria que ninguém se salvasse. Se fosse por ele, ele mesmo executava. Mas Amós não. Amós, ele sai do reino do sul, lá da cidade, agora eu esqueci, lá de Tecoa. Ele sai lá da cidade de Tecoa e vem até o reino do norte pregar uma palavra de juízo. E ele fala com eles com tanto amor: olha, gente, voltem para Deus, busquem ao Senhor para que vocês vivam. Venham, porque Ele está dando essa oportunidade. Seja lá o que tiver no seu coração que impeça, esse é o momento de reconciliação. Amós está dizendo exatamente isso para nós hoje. O que foi que está te impedindo de adorar? O que foi que está te impedindo de vir à casa de Deus? Qual é o motivo da sua frieza espiritual? Qual é o motivo? Trabalhe isso, busque a Deus, tenha contato com Ele, intimidade. Nós temos falado tanto sobre comunhão e união. Não basta ter comunhão só com os irmãos e não ter com Deus. Onde já se viu? Não, com o irmão Valmir, nossa mãe, estou na casa do irmão Valmir todo dia, mais comunhão que isso não precisa. Mas com Deus você esquece de falar. Que comunhão é essa? Que união é essa? Negativo. Primeiro, buscar a Deus de todo o seu coração. É isso aqui a mensagem que Amós está trazendo. E para chegarmos à conclusão e para tirarmos algumas aplicações para nós, primeiro, a veracidade da profecia bíblica. Por volta de 40, 50 anos depois que Amós revelou esta profecia, ela aconteceu. Os assírios vieram e vieram com força total. No ano de 722 a.C., aquela cidade conheceu o que é o horror de uma guerra sem Deus. Antes Deus estava com eles, agora não estava mais. No versículo 9 fala muito bem aqui, olha: ele faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Não tinha fortaleza que poderia sobreviver àquele ataque. Eles deveriam ter se lembrado das histórias que contaram para eles a respeito de Jericó. As ruínas foram abaixo para eles entrarem. Agora as ruínas estavam indo abaixo para os assírios entrarem. E iria acabar com tudo. Esse é o juízo de Deus. Esse é o juízo de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Deus deseja que nós adoremos a Ele de maneira correta. Havia um local de adoração, Jerusalém, mas por causa de um rei, ele conseguiu fazer com que toda a nação pecasse, por causa de uma pessoa. Olha só, como é que é, né? Como é possível isso, hein? Por causa de um, todos pecam. Todos foram levados à destruição por causa disso. 3 altares: corrompimento do coração, corrompimento da justiça.
tudo isso foi por água abaixo. Aqueles anos de paz que eles tiveram não adiantaram de nada. Só foi para eles engordarem, viverem bem por um certo período. Mas a justiça de Deus veio e acertou as contas. O local de adoração era Jerusalém. Hoje o local de adoração é em qualquer lugar que estivermos. Lembra da conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana? A mulher disse: uns falam que é aqui, nesse monte, Gerizim. Vocês falam que é lá em Jerusalém. Aonde é que é o local correto de adorar? O Senhor Jesus, ele foi muito bem claro. Não importa mais o lugar, eu estou vindo para que vocês me adorem em qualquer lugar que vocês estiverem. Seu coração quer que me adore na rua? Adore na rua. Dirigindo o carro? Dirigindo o carro. Correndo? Correndo. No trabalho? Trabalho, estudando? Todo lugar. Você pode adorar o Senhor em todo lugar, sendo de coração. Está tranquilo. É isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de nós. Adoração verdadeira. E está se levantando em nossos tempos pastores que pregam que adoração não é isso. Adoração já está misturada com outras coisas. Já tem gente envolvida com sincretismo, trazendo coisas judaicas para dentro da igreja, trazendo dança para dentro da igreja, trazendo inúmeras coisas que é externas para dentro da igreja. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque por causa de um veio o juízo. O que vocês querem? O juízo de Deus ou a bênção de Deus? O que vocês querem? Estar contra Deus ou a favor de Deus? Deus lutando ao seu lado ou Ele lutando contra você? Isso é bem direto. Cada um tem que escolher. É isso que Amós está dizendo aqui. Deus quer um coração sincero, um coração zeloso, um coração fervoroso. O culto bíblico é aquele culto que é dentro da palavra de Deus. O que está dentro da palavra de Deus é como Ele quer ser adorado, é como Ele ordenou que fosse. O culto é oração, o culto é louvor, o culto é palavra, o culto é comunhão. Tudo isso é culto, é amor. Agora, coisas externas que vêm para nos afundar, igual afundou o reino do norte, eu não quero para mim. Eu não quero para dentro da igreja. A terceira lição que eu gostaria de destacar é a compaixão de Deus com o seu povo incrédulo e rebelde. Assim como Ele teve compaixão daquele povo, Ele teve compaixão de nós. Todos nós estamos aqui por causa da compaixão e do amor dEle. Todos nós tivemos a nossa chance e nós agarramos essa chance. Nós não devemos andar em pecado, nós devemos andar em santidade. Nós devemos buscar a santidade. Buscar ter os nossos olhos abertos para as coisas de Deus e totalmente fechados, lacrados para as coisas do mundo. Como estão os seus olhos hoje? Como está o seu coração hoje? Sua mente? Aonde está a sua mente, o seu coração, ali está o seu Deus. Cuidado com isso. Porque Ele pode dar um passo, só um passinho, para você cair. E quando cai, muitas das vezes, não rala só o joelho não. A queda pode ser difícil. E Deus é que está por trás desse juízo. Ele não quer que você caia. Ele está a todo momento do seu lado. E Ele fala: eu te levanto. Se você cair, eu te levanto. Te dou oportunidades. Eu te amo. Eu tenho compaixão de você. Você é meu filho. Venha.
Vai ter um momento que ele não vai falar mais isso não, e aí vai vir a cacetada. Eu não quero tomar cacetada de Deus. Nunca, jamais. Garanto que cada um de nós aqui não queremos. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Tocou muito em meu coração. E espero que também tenha tocado em cada um de vocês. Amém? Amém.